Hoje eu vou ensinar como fazer os pontos básicos do crochê. E para isso, aqui está o meu material. Eu vou utilizar o barbante para crochê da marca Barbanfio na cor pink. Como vocês podem ver, esse barbante é número 8 e ele é compatível com agulhas de crochê de tamanho 4,5 a 5 milímetros. Prestem atenção para não utilizar o número de agulha errado, então sempre confiram o número e a agulha correspondente. Aqui você pode ver o desenho de uma agulha de crochê, igualzinho aqui a minha, indicando o número dessa agulha. Então esse barbante aqui não é para tricô, por exemplo. Essa minha agulha é 4,5 milímetros e é a que eu vou usar para o trabalho. Essa daqui, de 4,0 milímetros, já não é tão própria para esse trabalho. Ela é muito pequena. Então, esse início de aula foi para a gente prestar atenção nisso. Vou abrir o meu barbante e eu posso tanto cortá-lo quanto forçar o plástico assim pelos lados e ele abre facilmente. Ele já vem meio cortadinho, é feito para isso. Aqui está o meu novelo e é bom vocês guardarem essas informações caso você queira fazer um trabalho, continuar fazendo um trabalho com a mesma cor de barbante. Atentem-se ao número do lote, nesse caso aqui é 210. O fabricante recomenda que, caso você faça um trabalho muito grande, que você já compre o número necessário de novelos de um mesmo lote, porque o tingimento desse barbante pode variar de lote para lote. Agora eu giro o novelo até encontrar a ponta solta dele. Nesse caso ela tá aqui, tá bem fácil de encontrar. Puxo ela pra gente começar a dar corda e conseguir iniciar o nosso trabalho. Então eu puxo e vou... Opa, que falta puxar aqui por baixo. Eu puxo até dar o comprimento suficiente para eu começar o meu trabalho. Com meu barbante em mãos, eu vou ensinar a vocês como introduzir a linha na agulha da forma correta. Então, você faz uma voltinha com o seu barbante e depois com o outro lado completa um lacinho que parece um pretzel americano, aquele salgadinho, e aqui vende como doce também, aqui no Brasil. Bom, então vamos com a agulha, a gente passa por baixo da primeira laçada, pulamos essa linha por cima e colocamos embaixo do meio do lacinho. Então puxamos as extremidades da linha, uma para cada lado e pronto. Já temos o nosso nozinho inicial. Ele pode ser regulado, então você pode deixar ele mais frouxinho ou mais apertadinho. Eu recomendo que você deixe ele com uma certa folga, porque senão não conseguimos introduzir a agulha no meio dele. Então esse espacinho assim já é suficiente. Uma vez com o nó inicial pronto, nós podemos começar a fazer correntinhas. Então, o ponto mais básico do crochê que você pode fazer é esse daqui. Você passa a sua agulha por baixo da linha que está mais próxima do novelo. Essa aqui você esquece, que é a nossa linha de sobra. Então, essa daqui que a gente vai usar. Você deve segurar a agulha e a linha da forma mais confortável para suas mãos. Quando você achou essa posição, você passa a agulha por baixo da linha mais próxima do novelo, engancha esse ganchinho da agulha na linha e puxa toda essa estrutura por dentro do seu nozinho inicial.
Então agora nós temos outro loop, outro lacinho, tal qual o nosso nó inicial. Ele também pode ser regulado, mas você deve deixá-lo também com uma certa folguinha. Então vamos para mais um. Passa por baixo e enfia a agulha dentro do nozinho. Passa a agulha por baixo e enfia a agulha com a linha por dentro do nozinho. Esse daqui é o nosso ponto mais básico do crochê. E com ele nós podemos fazer correntinhas. Aqui, como você pode ver, o nome desse ponto é ponto simples. No meu caso, eu fiz 6 pontos simples para completar a minha correntinha. Olha como ela ficou bonitinha. E agora, se você quiser aumentar o seu trabalho em largura, basta que você suba duas correntinhas para que você tenha folga para virar o seu trabalho, para que ele não encanele. Então, subindo essas 2 correntinhas, você enfia a agulha, não nesse primeiro, mas nesse segundo ponto, enfia a agulha e faça a estrutura do ponto duplo. E depois faça a laçada e enfio por dentro desses 2 loopzinhos que você fez. Essas manobras, essas estruturas caracterizam o ponto duplo. E você pode ir fazendo ao longo do seu trabalho inteiro, sempre fixando a sua agulha em um ponto já existente. A parte de baixo é a sua base, a sua referência. Chegamos finalmente ao final da nossa carreirinha. Esse ponto que eu indiquei é o último ponto da carreira de baixo, então você tem que pegar ele e fazer um ponto duplo nele da mesma forma. Às vezes pode confundir, então sempre conte quantos pontos você tem na carreira embaixo. Agora acabei de fazer uma correntinha para a gente subir o nosso trabalho. Girei o trabalho no sentido anti-horário, para não embolar as linhas, e vamos começar. Pulamos esse primeiro pontinho, no segundo inicia-se a nossa carreira. Então vamos fazer mais pontos duplos, agora usando a nossa última carreira como nossa referência. Terminamos mais essa carreira e agora vamos subir uma correntinha para a gente continuar o nosso trabalho do outro lado. Vira o trabalho no sentido anti-horário e continuo fazendo os pontos, não esquecendo de pular aquele primeiro pontinho que parece que é um ponto referência da nossa carreira, mas não é. Ele faz parte da correntinha que usamos para subir. Agora que eu terminei a nossa terceira carreira, eu vou fazer um pouquinho mais o trabalho fora da câmera e já volto para mostrar para vocês como ficou. Quando você achar que tem carreiras o suficiente, é hora de finalizar o nosso trabalho. Então, eu dou uma laçada e faço uma correntinha, aquele pontinho simples lá do início do nosso tutorial.
E fazendo esse ponto baixo, esse ponto simples, eu aperto ele bastante para ficar bem fechadinho esse nosso último ponto e corto o restante de linha. Nesse caso eu não vou cortar porque eu ainda quero fazer algumas coisas para mostrar para vocês. Mas vamos fingir que eu cortei a nossa linha e apertei bastante o último ponto simples, para ficar bem apertadinho. Então eu pego esse excesso de linha que ficou para fora do nosso trabalho e encaixo ele entre os pontos que a gente já fez. Isso vai me ajudar a camuflar essa linha excedente e ninguém vai conseguir reparar que esse é o final do nosso trabalho, fica bem bonito. Então eu enfio a minha agulha entre os pontos que eu já fiz, pego a minha linha excedente, né, que se eu tivesse cortado, seria só uma dessas duas linhas, o que iria ficar muito mais discreto no nosso trabalho. Então acredite, quando a gente tem só uma linha para esconder, ela é camuflada perfeitamente. E assim você faz até acabar com a sua linha excedente. Terminei mais uma carreirinha e agora, para subir para a próxima parte do nosso trabalho, eu vou fazer duas correntinhas e não só uma, porque agora eu vou ensinar para vocês como fazer o ponto alto. Antes de enfiar no ponto do nosso trabalho, nesse ou nesse, até o fim, eu dou uma laçada com a linha na agulha. Com isso eu caracterizo o meu ponto alto. Então pego um ponto, passo pela primeira e pela segunda voltinha, dou mais uma laçada e passo pelas duas últimas voltinhas. Vamos fazer mais uma vez? Laçada, enfio no ponto, passo pelas duas primeiras voltinhas, dou outra laçada e passo pelas duas últimas junto. Essas manobras caracterizam o nosso ponto alto. Parece difícil, mas não é. A gente usa muito esse ponto no crochê, então em breve você já vai estar craque fazendo ponto alto também. Quando eu chego no final dessa carreirinha, olha como ela ficou bem maior do que as de baixo. Então eu faço duas correntinhas para subir o meu trabalho, viro sentido anti-horário e continuo fazendo os meus pontos altos. Terminei a nossa última carreirinha e agora vou finalizar como eu já ensinei para vocês. Então faço um ponto baixo, prendo ele bem forte e pronto. Aqui está as nossas carreirinhas feitas primeiro com ponto baixo, depois com ponto alto. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!